e a expressão "você tem que fechar a Gestalt" se tornou quase uma asa. Mas o quanto realmente entendemos o que a Gestalt terapia pode nos proporcionar? Hoje, de forma simples e compreensível, vamos falar sobre essa direção da psicologia. A personalidade humana no método Gestalt é considerada como uma estrutura holística em conexão inseparável com o mundo ao redor. A principal diferença em relação a outros métodos de psicoterapia é que o foco principal está no momento aqui e agora. A maneira como a pessoa se manifesta em um nível emocional e corporal no momento é o ponto central do estudo. O objetivo da Gestalt terapia é estabelecer uma vida saudável e harmoniosa, quando as necessidades emergentes da pessoa são atendidas na quantidade necessária e de maneira razoável, e toda necessidade requer recursos do mundo externo. Por exemplo, se uma pessoa está com fome, ela vai até a geladeira e faz um sanduíche para si mesma, ou vai a um restaurante, ou pede uma entrega em domicílio. Mas, em qualquer caso, ela precisa interagir com o ambiente e, assim, fechar os gestaltes. Leia mais da CPTA Gestalt. Quais são os diferentes tipos de psicoterapia? A palavra Gestalt é de origem alemã e se traduz literalmente como imagem holística. Ou seja, fechar a Gestalt significa literalmente a harmonia completa das necessidades internas e das circunstâncias externas. Faminto, encontrou comida e comeu. Entretanto, as Gestaltes surgem não apenas na área de consumo, mas também em qualquer outra esfera. Isso também se aplica às necessidades psicoemocionais. Cada um de nós sente a necessidade de amor, compreensão, contato vivo e participativo. Sem obter o que queremos, a conexão entre nós e o mundo é interrompida. A harmonia e a integridade são quebradas. Se alguém nos magoou, nos ofendeu, enganou, insultou, e não conseguimos esquecer a situação, pensando nela, a Gestalt permanece aberta, inacabada. A Gestalt terapia nos ajuda a superar essa dor e a sentir novamente a fusão harmoniosa com a realidade circundante. Para entender os princípios do impacto, primeiro precisamos entender o mecanismo de atendimento às necessidades. Ele consiste em vários estágios. Para ilustrar, vamos descrever uma situação em que uma pessoa quer aprender a desenhar. No início, a ideia de um novo hobby é formada. A pessoa pensa sobre o assunto, olha exemplos de desenhos de outras pessoas e decide que é isso mesmo. Quero fazer o mesmo. Em seguida, chega o momento de decidir qual a melhor maneira de aprender a desenhar. Ir para uma aula especializada, contratar um professor particular, ou tentar desenhar por conta própria usando aulas em vídeo da internet. A decisão foi tomada, agora é necessário tentar. Digamos que uma pessoa vá a uma masterclass em um estúdio criativo e desenhe sua primeira natureza morta. Após essa lição, o artista novato avalia seus pontos fortes, reconcilia-se e reflete como ele se sentiu. Gostou ou não? Vale a pena continuar? O que mais ele gostaria de retratar? Em cada um dos 4 estágios, todo o processo é acompanhado por um relacionamento contínuo com o mundo externo. Em nosso exemplo, tudo ocorreu de forma tranquila e lógica porque a conexão entre as necessidades internas e as circunstâncias externas permaneceu intacta. Entretanto, ela poderia ter sido interrompida em qualquer estágio. Leia mais piso de resistências. Porque uma pessoa precisa de defesas psicológicas e porque é impossível viver sem elas. Projeção. Em nosso caso, a pessoa pode ter ficado com medo e não ter experimentado um novo hobby. Isso não é para mim. Estou muito velho para isso. Meu amigo tentou uma vez, mas não deu certo. Portanto, também não vai dar certo para mim. Em outras palavras, a pessoa projeta em si mesma a experiência negativa de outra pessoa e conclui que sua experiência será a mesma. Na realidade, porém, as coisas podem ser diferentes. A projeção nem sempre é destrutiva para nós. Ela age como uma defesa e tenta nos proteger de consequências indesejáveis. Constantemente projetamos nossas próprias experiências ou as de outras pessoas em diferentes situações, e às vezes isso realmente nos salva. Mas outras vezes, como no caso de um aspirante artista, a projeção nos rouba a oportunidade de permitir que algo novo e agradável entre em nossa vida. Em vez disso, ficamos com a ilusão de um fracasso destinado e desistimos. Introjeção. Esse é um mecanismo em que recebemos algumas informações e as levamos ao pé da letra, sem nenhuma análise. Após uma análise detalhada, descobrimos que não temos argumentos a favor dessa informação. Não importa se é um fato, uma ideia ou uma opinião. Todas as superstições são exemplos de introjeções típicas. Se você esquecer algo em casa, quando voltar, terá de se olhar no espelho. Algumas pessoas também mostram seu reflexo com a língua. Entretanto, se você fizer a seguinte pergunta: por que você faz isso? Por que exatamente no espelho? Por que não na janela? Por que você tem de mostrar a língua e não o dedão do pé esquerdo?
dificilmente alguém responderá de forma razoável. Novamente, nem todas as introjeções são igualmente inúteis. Na criação dos filhos, não podemos passar sem elas. Temos que dizer a uma criança que não é permitido tocar em um ferro quente. Não é permitido, só isso. É claro que podemos justificar que, se ela tocar no ferro, vai se queimar. Mas para uma pessoa pequena, essa palavra ainda não significa nada. Ele não tem experiência com queimaduras. E seria melhor para ele simplesmente acreditar em nossa palavra. Confluência. Aqui estamos falando de limites pessoais. A palavra confluência significa fusão, ou seja, interconexão em que os limites pessoais são apagados. Como todos os mecanismos de interrupção, a confluência pode ser agradável e necessária, ou pode ser destrutiva. Nos relacionamentos familiares, a compreensão e a criação de limites pessoais são especialmente importantes. Se os cônjuges estiverem em confluência por muito tempo, eles perderão o contato com sua própria identidade. O eu se torna um nós. O desenvolvimento harmônico da personalidade não ocorre. É claro que deve haver proximidade e objetivos comuns para as pessoas que se amam, mas também deve haver necessidades individuais que são peculiares a cada pessoa. Retroflexão. Esse mecanismo foi projetado para localizar nossas emoções e evitar que elas escapem. Para um adulto, essa função é muito importante porque nem sempre e em todos os lugares temos liberdade para expressar todos os nossos sentimentos. Normalmente, somos mais reservados no trabalho e mais relaxados perto de nossos entes queridos. Entretanto, em muitas pessoas a retroflexão se torna um hábito. Assim, as emoções não expressas se acumulam em seu interior e, sem encontrar uma saída saudável, um dia simplesmente explodem, geralmente no momento mais inoportuno. Pior ainda, se as emoções reprimidas se transformarem em problemas de saúde, elas podem afetar tanto a saúde mental quanto a fisiológica. Portanto, é extremamente importante viver com competência tudo o que realmente experimentamos. Leia mais como o corpo e as emoções estão conectados. Trecho do livro Psicossomática. O corpo fala. Como aprender a ouvir seu corpo e encontrar a chave para sua cura. Cada um desses mecanismos tem efeitos positivos e negativos. Portanto, você não precisa se livrar deles. Precisa aprender a usá-los de acordo com suas metas. Como resultado, você pode estabelecer um relacionamento holístico com o mundo e consigo mesmo. Esse ajuste é exatamente o que o terapeuta da Gestalt faz. Com base na solicitação, o especialista estabelece uma conversa confidencial, durante a qual ele descobre quais necessidades da pessoa precisam ser atendidas e por que elas ainda não foram satisfeitas. Durante o trabalho, várias técnicas de terapia são usadas, dependendo da situação. Por exemplo, a técnica chamada diálogo de polaridades. Um terapeuta da Gestalt utiliza quando percebe a luta interna de uma pessoa com opiniões opostas sobre o mesmo assunto. A técnica ajuda a pessoa a se tornar mais consciente das causas e dos efeitos de suas crenças, de sua base e dos seus verdadeiros argumentos. Depois disso, fica muito mais claro para qual ponto de vista você deve se inclinar.